Será muito bem-vindo. Abra a palavra de Deus. Nós vamos ao livro de Jonas. Para aqueles que precisam de um pouquinho mais de tempo, dá uma olhada no índice, veja o número da página. Jonas é um livro que ocupa só 2 folhas da Bíblia. Está exprimido entre o profeta Miqueias e o profeta Obadias. E durante o mês de agosto, desde o primeiro sábado, nós temos estudado um pouco sobre essa história. Então, me permita aqui uma breve recapitulação, encerrando a série de hoje. Jonas foi um profeta que exerceu seu ministério no território de Israel na época do rei Jeroboão II. E como um profeta, essencialmente a sua missão, ela compreendia passar uma mensagem de Deus para o povo, instruindo o povo. Um profeta, ele não tinha mensagem própria, o profeta ele era apenas um intermediário. Do profeta não se exigia criatividade, do profeta não se exigia absolutamente nada, a não ser que ele fosse fiel com a mensagem que ele recebeu de Deus e que ele devesse transmitir ao povo com a máxima exatidão e honestidade possível. Uma tradução muito apropriada para a língua portuguesa, a palavra profeta significa porta-voz. Então o profeta não tem mensagem própria. Jonas foi um profeta em Israel. Mas o que difere Jonas de todos os outros profetas foi uma missão específica dentro do seu chamado profético. Porque os profetas exerciam um trabalho dentro do povo eleito de Deus para que eles, ao trabalharem com este povo, o povo pudesse trabalhar pela humanidade. Mas o profeta Jonas foi chamado não para dar uma mensagem ao povo de Israel, mas Deus disse: Jonas, eu quero que você se levante daí, e eu quero que você vá até a cidade de Nínive, atual Iraque. Essa cidade ainda existe, parte das suas ruínas estão lá ainda, como uma prova, uma evidência dessa grande cidade antiga, capital do Império Assírio. E quando Deus diz: Jonas, eu quero que você se levante daqui, você vá falar com os ninivitas e diga a eles, para eles se arrependerem da violência, porque era um povo mau e violento. Nós fizemos aqui uma descrição de algumas das coisas que esse povo fazia. Esse povo escalpelava as pessoas vivas, tiravam a pele. Esse povo empalava a gente, atravessando eles numa estaca, vindo por baixo, saindo pela boca. Um negócio horroroso. Violentos, maus. Parte do relato dessa violência você encontra em alguns dos museus mais famosos do mundo, paredes inteiras com um relato dessa violência, dessas conquistas, porque eles faziam assim, eles registravam, eles colocaram o terror no mundo, era um estado terrorista nas suas conquistas, maldade excessiva era empregada. Então quando Jonas recebe, você levanta e vai lá falar com eles. O que você vê dentro da história de Jonas é ele comprando uma passagem, indo até a cidade de Jope, a atual Tel Aviv, e ele compra uma passagem e vai na direção completamente oposta. Ele fala: eu vou lá, é nada, vou lá de jeito nenhum, não vou pregar para eles de jeito nenhum. E a gente viu durante a série, quando ele está no barco, ele vai dormir lá no porão do barco, uma tempestade leva o barco quase à deriva, a pique, os marinheiros desesperados, todo mundo clamando para o seu próprio Deus, descobrem Jonas dormindo no porão do barco e diz: você não está aí? Ora para o seu Deus também. E aí Jonas fala: o problema da tempestade sou eu mesmo, Deus está vindo atrás de mim porque eu desobedeci. E se vocês me jogar no mar, vai estar resolvido. E os marinheiros: não vamos fazer isso, só que a tempestade foi piorando, e aí os marinheiros falam que Deus nos perdoe, pegaram ele, jogaram no mar. Só que quando ele joga no mar, porque ele prefere morrer afogado a ter que ir para pregar para aquela gente, o que acontece? A Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. E o capítulo 2 do livro é uma oração que ele faz nas tripas do peixe. E de lá de dentro ele diz: tá bom, Senhor, ao Senhor pertence a salvação, e ele demonstra um certo grau de arrependimento, e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, e o peixe cospe ele numa praia,
E aí você tem o capítulo 3, Deus dizendo, agora levanta e vai a Nínive, e ele vai a Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele faz um sermão de uma linha. Ele começa a andar pela cidade e ele diz o seguinte, 40 dias, se vocês não tomar jeito, Deus vai matar vocês. Essa é uma tradução livre, minha versão. Foi mais ou menos assim. Na realidade o sermão foi, em 40 dias, e Nínive será subvertida. E foi isso que vimos semana passada. O que Jonas estava querendo dizer, essa palavra tinha um duplo sentido. Em 40 dias, ou vocês mudam o procedimento de vocês, ou Deus vai destruir a cidade com vocês junto. E o que acontece? O povo se arrepende, a cidade inteira. A mensagem chega no rei, o rei diz, vamos tomar jeito, vamos abandonar esse caminho de violência, vamos abandonar a nossa maldade. O rei manda as pessoas usarem uma roupa que indicava humilhação, eles jogam cinza sobre a cabeça e se arrependem no pó. E o que acontece? A cidade inteira se converte com o sermão de Jonas. Reparei o último verso do capítulo 3. É o verso 10 do capítulo 3. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Agora vamos lá, capítulo 4, acompanha comigo aí, verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, verso 2, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Verso 3, agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, verso 4, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então, verso 6, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu, e você não acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos agora no capítulo 5 de Jonas. Eita! Não tem. A história acabou aqui. Digo amém, a gente vai embora ou a gente vai conversar um pouquinho? Então vamos conversar um pouquinho. No verso 1, você vê aqui a expressão de sentimentos muito intensos. Na versão que eu li, na maioria de vocês diz que ele ficou profundamente descontente e que ele se enfureceu. Olhe para cá, meu irmão. Sentimentos muito intensos, normalmente, eles atrapalham o discernimento. Quando você se entrega a emoções muito intensas, você precisa tomar cuidado. Não é um bom momento para você ter conversas cruciais quando você está sob a influência de fortes emoções. Sejam elas num pico de euforia, não faça promessas quando você estiver eufórico. Seja quando você estiver muito triste, não tome decisões quando você estiver no vale da depressão.
Sentimentos intensos, eles atrapalham o discernimento. E o que você vê aqui é Jonas, diante do trabalho missionário dele, que deu certo, ele ficou chateado, ele ficou doido da vida. Não é possível que esse sermão deu certo. Não é possível que esse povo se arrependeu. Então ele fica muito chateado, profundamente descontente, enfurecido. E sob esse impacto da emoção, no verso 2 ele foi orar. Lembre-se que ele se negou a orar no capítulo 1, quando os marinheiros estavam tudo desesperados, o barco quase afundando. Lembre-se que ele levou tempo para orar quando ele está no ventre do peixe. Mas agora ele é rapidinho para fazer uma oração. E nessa oração ele revela uma coisa que até aqui nós não sabíamos. Lógico, quem conhece a história de Jonas já sabia. Mas quando você lê a história pela primeira vez, é aqui que você, no verso 2, você vai saber que ele já tinha conversado com Deus porque ele não queria vir para Nínive. Ele disse, eu avisei quando eu ainda estava lá em casa. Quando o Senhor falou comigo que era para vir aqui, eu avisei. O que ele avisou? Ele sabia que havia o risco de Deus desistir de destruir Nínive. Só que o que Jonas queria? Jonas queria que Deus destruísse Nínive. Jonas não gostava deles. Jonas não gostava da maneira como eles viviam. Jonas não concordava com as crenças deles. E na cabeça de Jonas, esse povo não precisava viver. Vamos aprofundar um pouco isso, mas olhe para mim, isso precisa estar aí, por trás de todo o raciocínio dessa manhã. Muito cuidado com o que você sente e pensa das pessoas que não concordam com você. Nós estamos vivendo num momento hoje em que, e a nossa cultura sul-americana, latina, ela alimenta muito isso. Se você não concorda comigo, você não gosta de mim. Existe esse negócio. E os últimos anos, eles intensificaram esse tipo de coisa. A forma como hoje nós estamos imersos nesse mundo digital, inclusive alimenta esse tipo de coisa. O algoritmo que é utilizado para gerenciar as tuas redes sociais, eles te dão 90% de coisas que você concorda, mas eles te dão uma dose de ódio de 10%, porque eles precisam do ódio para manter a máquina aquecida e girando. Quando você concorda com as pessoas, isso não dá engajamento, o engajamento se dá na pauleira, na briga, no ódio, na discordância. Então esses 10% de ódio destilado nas redes sociais, porque você fica tão agoniado em perceber que alguém pode ser tão estúpido em pensar daquela forma, porque a sua maneira de ver o mundo é assim. E aí daqui a pouco você vê na sua maneira de pensar que aquilo ali é uma baita de uma estupidez, e você não se aguenta, e você vai lá e... E esse ódio, ele tem se intensificado de tal forma que por conta de questões políticas e ideológicas, você tem pais sem falar com o filho. Você tem irmãos rachados, você tem grupos de WhatsApp da família completamente tensos, alguns que foram até desfeitos, e eu digo a você, não vale a pena. Deus requer da igreja cristã que a gente trate com profundo respeito quem pensa diferente de nós. Por mais absurdo que pareça isso para você, Deus requer isso da igreja. Deus manda Jonas para falar com aquela gente violenta, pagã, esquisita. E Jonas falou, bem que eu avisei quando eu estava lá em casa, eu não queria ir porque eu sabia. E aí agora Jonas faz uma lista. Eu sabia que tu és. E Jonas usa vários adjetivos para se referir a Deus. E esses adjetivos não são da cabeça de Jonas. Jonas está citando um texto bíblico lá do livro de Êxodo. Quando diz, tu és bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, eu sabia que o Senhor ia poupar eles, por isso eu não queria pregar para eles. Só que quando Jonas cita
que Deus é bondoso, misericordioso, tardio em irar-se, Jonas não fala todo o texto, porque lá Moisés, quando diz bondoso, misericordioso, tardio em irar-se, grande misericórdia, tem mais uma expressão no verso, mas Jonas não cita. Sabe por que Jonas não cita? Porque muita gente que frequenta a igreja usa a Bíblia de maneira parcial, só pega aquilo que lhe interessa. E tem uma última parte do texto que Jonas omite, que é quando Moisés diz assim, ó, mas não deixa impune os pecados. Perceba, quando Jonas cita as características de Deus, essas características aplicadas aos ninivitas ofendem a Jonas. Então ele faz, dentro dessa reclamação dele, ele pede para morrer. Ele diz no verso 3, tira a minha vida. Eu não quero passar uma vergonha como essa. Passei 40 dias aí pregando, e aí o Senhor agora não vai destruir, porque o Senhor é bondoso, e eu vou ficar com cara de falso profeta. É melhor eu morrer mesmo. E outra, com que cara que eu chego agora lá em Israel? Eu, um profeta, que pela minha pregação evitei a destruição, que o pessoal lá, que mora no bairro, estava doido para essa gente morrer também. Sabe por quê? Porque os assírios eram uma ameaça a Israel. Foram os assírios que destruíram as 10 tribos do norte. Foram os assírios que entraram em Samaria, na capital, e dizimaram. Foram os assírios que, ao entrar no território de Israel, pegaram os filhos de Israel, espalharam para tudo quanto é canto do mundo, levaram um monte de gente do mundo inteiro para morar lá, e misturaram as raças de tal forma que eles nunca mais se reagruparam. Então, como que Jonas chega em casa agora e diz assim, pessoal, deu tudo certo, Nínive foi poupada, fica ruim, é melhor morrer, quer morrer. Você vê que primeiro ele tenta se matar quando ele diz para os marinheiros, me joga do barco. Sentimentos intensos. Ele é alguém ele tem muita intensidade na vontade dele. Ele tenta o suicídio quando ele diz, porque é praticamente um suicídio, me joga daqui, mergulhar não mergulhou, mas me joga daqui, me joga do barco. Não deu, Deus falou, não, você não vai morrer hoje não, e ó, engole ele com peixe. E agora ele diz, é melhor eu morrer, no verso 3 ele está dizendo aqui com Deus, está reclamando, é melhor eu morrer, tira a minha vida. Você sabe que não foi a primeira vez que um profeta pediu a morte. Alguém lembra uma outra vez que um profeta pediu a morte? Isso, Elias. Elias também pediu a morte. Será que haveria alguma relação entre o pedido de Jonas e o pedido de Elias? Vamos dar uma pensadinha? Elias, ele vai defender a honra de Jeová num episódio lá no Monte Carmelo, quando eles oferecem 2 altares, um para Baal, não chovia fazia mais de 3 anos, e Elias propõe um desafio, vocês querem trair o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, seguindo a Baal, achando que Baal que controla. Então vocês constroem aqui um altar para Baal, e aqui eu vou construir um altar a Jeová. E nós vamos orar. E nós vamos orar e nós vamos pedir para que Deus mande a chuva, ou melhor, que Deus mande fogo do céu. E vamos ver qual Deus ouve. Se é Baal e ele manda fogo para consumir o sacrifício aqui, ou se Deus, o Jeová, Yahweh, é Deus e ele vai jogar o fogo para queimar aqui. E aí foi uma confusão danada, foi o dia inteiro o pessoal lá se cortando, retalhando o corpo, um culto que fugia completamente o razoável, e nada, e Elias ainda tirou uma onda com eles. Deu meio-dia e aí Elias falou assim, quem sabe vocês falem mais alto, aí Baal pode estar viajando, pode ter ido no banheiro, sei lá. Eles desistem. No meio da tarde, Elias agora faz o seguinte, agora me deem uma chance para eu orar, agora, a Deus. Pediu para pegar o altar e encharcar de água, e ele ora a Deus, e ele faz uma oração, Senhor, para que todo mundo saiba que só há um Deus em Israel, atende essa oração, e o fogo vem do céu e queima aquilo na frente de todo mundo. Só que o que acontece depois? O rei não se arrepende, a rainha menos ainda, o povo parece que aquilo não foi suficiente, e quando Elias percebeu que mesmo fazendo o trabalho, Deus manifestando a sua glória, a coisa parece não ter dado certo, parecia que o trabalho tinha sido em vão, aí nesse contexto Elias disse, Senhor, eu prefiro morrer. Elias pede para morrer ao entender que o seu trabalho parecia não ter dado fruto. E o Jonas pede para morrer porque o seu trabalho deu fruto.
Sentimentos intensos. E nos dois casos, Deus não atendeu a oração dos seus profetas. Nem no caso de Elias, poupando-lhe a vida, e nem no caso de Jonas. Deus poderia ter dito a Jonas: Jonas, estou cansado de você já, hein? É muito trabalho. Toda hora reclamando, mandei você ir para cá, você foi para lá. Engoli você com peixe, cuspi você na praia, trouxe você para cá. E é toda hora reclamando: Jonas, estou por aqui com você. Mas não é isso que Deus faz. Olha o que Deus faz. No verso 4, Deus faz uma pergunta: Jonas, você tem alguma razão para ficar assim tão furioso? Gente, o que Deus está tentando fazer? Deus reage a Jonas de maneira piedosa. Deus parece que está chamando Jonas para pensar direito, para cair em si. As emoções de Jonas estão comprometendo o seu discernimento. Então, Jonas, para alguém que está com seus sentimentos à flor da pele, que as suas emoções são tão fortes que anuviam o seu discernimento, Jonas é abordado por Deus e Deus diz assim: Jonas, vamos parar para pensar direito aqui. É justo você estar se sentindo assim? Gente, quando você tem gente desesperada, quando você tem gente descabelada à sua volta, sem razão, você tem que botar a bola no chão. As pessoas precisam respirar mais fundo, elas precisam se acalmar. Então Deus nos dá aqui uma indicação de que, para um contexto assim, de fortes emoções, de falta de discernimento, nós precisamos parar para pensar. Jonas está sendo convidado a pensar. É razoável você ficar assim, reagindo dessa maneira? Só que no verso 5, a Bíblia diz que Jonas se assenta fora da cidade para esperar o que aconteceria com a cidade. No fundo, Jonas tinha a esperança que o seu showzinho, eu quero morrer, pudesse dar certo. Mas a gente deve lembrar que Deus não é refém dos nossos ataques e das nossas chantagens. Como nós poderíamos confiar num governador que fosse tão vulnerável aos nossos ataques, aos nossos pitis, aos nossos chiliques, fazendo com que ele mudasse de ideia o curso de sua vontade perfeita? Jonas ainda tinha esperança de que Deus destruísse tudo. Mas vamos parar para pensar. E se Jonas não estivesse pensando apenas na imagem dele? E se Jonas tivesse pegado embalo no arrependimento do rei e de toda a cidade, e tivesse intensificado o seu trabalho missionário? E se ao invés de sair da cidade, esperando no fundo que Deus mudasse de ideia e destruísse eles mesmo, porque ele falou: eu prefiro morrer. Ele tinha esperança de que Deus ainda destruísse Nínive. Mas se ele não tivesse feito isso, e se ele tivesse passado mais 40 dias, beleza, agora arrependidos, vamos ter um estudo bíblico aqui agora. Arrependidos, deixa eu revelar um pouquinho mais para vocês quem é esse Deus a quem vocês pediram o perdão. Porque o rei faz uma oração a esse Deus pedindo misericórdia. E se Jonas tivesse intensificado, e se Jonas tivesse ajudado os ninivitas a desenvolverem uma relação com esse Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra? E se Jonas tivesse feito isso? Mas não. Há prejuízo, eles poderiam ter avançado no seu relacionamento com Deus, mas não avançaram por causa do chilique do profeta. No nosso desespero, no nosso desencorajamento às vezes, o trabalho de Deus ele é atrasado. Se nós desenvolvêssemos uma confiança maior em Deus, se nós tivéssemos uma fé mais forte em Deus, Deus poderia nos usar melhor para atender as pessoas. Mas às vezes a gente fica pensando só nos nossos sentimentos, centralizado só nas nossas expectativas, e isso acaba por frustrar aquilo que Deus quer fazer com as pessoas. O verso 6, olha só. No verso 6 diz que Deus fez crescer uma planta. No verso 7 diz que Deus mandou uma lagarta. No verso 8 diz que Deus trouxe um vento oriental. Lá vai Deus de novo. Em sua soberania, Deus vai controlando e usando as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Lembre-se, Deus usou uma tempestade, Deus usou o peixe 2 vezes para engolir, para cuspir, Deus usou a planta, Deus usou a lagarta, agora Deus está usando o vento. Deus usa tudo e qualquer coisa na sua determinação para querer usar o profeta. Mas Deus soberano, que não vê limites, Ele controla a tempestade, Ele controla o grande peixe, Ele controla o vento, Ele controla a planta, Ele controla a lagarta, Ele controla tudo. Ele só não pode controlar o seu profeta. Sabe por quê? Porque Deus impôs um limite a Ele mesmo. A minha e a sua vontade, ela é soberana.
Deus não pode pegar ninguém pelo pescoço. Deus não pode forçar, pegar alguém pelo colarinho e falar assim, agora você vai ver aqui que você vai ver se não vai fazer isso aqui. Não, não é assim que funciona. Com as criaturas, os seres humanos, a dinâmica é diferente. Porque Deus deu, ainda que nós estejamos estragados, ainda que a educação que deram para nós tenha sido tão ruim, que a gente está estragado. Ainda que a gente seja complicado, ainda que o nosso temperamento seja ruim, ainda existe dentro de nós um mínimo de discernimento para a gente tomar a decisão correta. E nesse mínimo de discernimento é que Deus trabalha. Deus quer usar o profeta, mas Deus esbarra na vontade do profeta. Isso às vezes não acontece com a gente. Deus às vezes não esbarra na nossa vontade estragada também, na nossa teimosia. Aí, no verso 8 de novo, quando a lagarta vem, a planta seca, de novo, o que ele diz? É melhor morrer do que viver. De novo falando em morte. Reações desproporcionais, fruto da sua imaturidade emocional. Olhe para mim, meus irmãos. Pessoas velhas podem ser imaturas emocionalmente, sabia disso? Sabia que gente de cabelo branco pode ser imaturo, pode ser um adolescentezinho falando emocionalmente, pode ser um adolescentezinho, um juvenilzinho, sabia que pode acontecer? Sabia que pessoas ricas e poderosas podem ser emocionalmente imaturas? Crianças? Gente importante pode ser emocionalmente imaturo? E existem duas características básicas para você identificar alguém que emocionalmente é imaturo. São pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração e são pessoas que têm dificuldade de lidar com o contraditório. Aí vem o evangelho, sabe por quê? Porque a maturidade espiritual, ela colabora com a maturidade emocional. Essas duas coisas caminham juntas. Ninguém maduro espiritualmente não amadurece também emocionalmente. E o que vemos hoje? O que vemos hoje é uma geração flácida, molenga. Mas não culpe a geração flácida e molenga, porque vocês são os pais deles. Nós somos os pais deles. Eles são um produto de nossa leniência, eles são um produto de nossa... A gente está sempre tentando poupá-los de frustrações. A gente está sempre tentando poupá-los de inconvenientes, sempre pavimentando o caminho. Eles não podem experimentar o fracasso, não podem. Você tem se tornado escravo da felicidade utópica dos seus filhos. Isso não existe. Nunca existiu. E sabe por que você é tão firme? Sabe por que você tem resistência? Sabe por que você venceu na vida? Porque a vida que os teus pais te deram foi uma vida difícil. Não porque eles quiseram que você tivesse uma vida difícil, foi porque eram as circunstâncias. Só que essa geração forte, que viveu em situações adversas, gera uma geração fraca, porque quer poupá-los disso. E o que você tem na Bíblia? Você tem na Bíblia a história de um profeta molenga, emocionalmente mimado. Quando não é do jeito de Jonas, ele dá um piti, ele dá um chilique. Eu quero morrer. Se não for do meu jeito, ele vai lá e... Por que essa história está na Bíblia? Porque Deus passaria vergonha em contar a história de um profeta tão assim como é Jonas. Por quê? Porque tem gente na igreja que é tipo Jonas. E esses precisam aprender com a história de Jonas. Não há um capítulo 5 em Jonas, porque de alguma maneira nós estamos estampados nesse figura. E o capítulo 5 do livro de Jonas é você quem escreve na sua própria biografia. Como você vai reagir diante disso? Para de fazer biquinho quando não fazem a tua vontade. Isso é dentro do casamento, isso é no seu trabalho, isso é na reunião da igreja, qualquer lugar. Para de fazer biquinho. Se recomponha quando você é voto vencido. Se recomponha quando tua esposa olha para você e diz, não, isso aí hoje não vai dar. Se recomponha. Porque uma pessoa emocionalmente madura sabe lidar com a frustração e com o contraditório. E de novo Deus, no verso 9 ele diz,
existe alguma razão para você estar assim tão furioso? E ele diz, existe sim, até morrer. Deus apela de novo à razão, porque a gente precisa aprender a processar as nossas emoções. E aqui você vê o esforço otimista de Deus para tentar organizar os pensamentos de Jonas. Existe alguma razão para você se sentir assim? E agora Deus vai dar sua lição de moral. Agora Deus vai apresentar os seus argumentos. No verso 10, Deus diz assim, você tem pena dessa planta. E no verso 11 ele diz, eu não deveria ter pena dessas pessoas. Você repara o contraste aqui. Você tem pena dessa planta, eu não deveria ter pena dessas pessoas, compaixão delas. Essa planta, Jonas, não lhe custou nada. Nínive me custou tudo. O perdão que eu quero oferecer a Nínive tem um preço muito alto, Jonas. O preço do perdão não é pago por quem o recebe, o preço do perdão é dado por quem o confere. Você não vê Deus aqui em Nínive deixando os pecados de Nínive para lá. Para você e para mim, igreja. Para você e para mim o perdão é de graça, mas para Deus custou a vida do seu filho. Deus não pode perdoar ninguém sem uma contrapartida, sem um pagamento. Jonas não consegue aceitar isso porque na sua mente ele não alcança tal conceito. No seu senso de justiça, Deus não podia perdoar aquele tipo de gente. Gente tão diferente de Jonas que ele achava que estava fora do alcance da graça e da misericórdia de Deus. E aqui você tem tipos de preconceito. O preconceito pode ser racial, o preconceito pode ser por etnia, o preconceito pode ser cultural. Nós temos os nossos preconceitos e os nossos preconceitos levam a gente a pensar, às vezes, que aquela pessoa, aquele fulano, aquele beltrano, aquele ali, não tem mais jeito. Esse está fora do alcance do perdão de Deus. Um camarada desse merece morrer. Que Deus espera que sua igreja reaja como o próprio Deus reagiu diante de Nínive, que é dando oportunidade de arrependimento. Não cabe a você julgar quem merece e quem não merece o perdão de Deus. Isso é básico no livro de Jonas. Você tem pena dessa planta, não te custou nada. Eu não vou ter pena das pessoas. Seria um desperdício, na visão de Jonas, seria um desperdício. Eles não mereciam tal chance. Você sabe que Jesus citou Jonas para defender o seu ponto de vista uma vez lá no debate com os fariseus. Eu vou fazer hoje aqui o raciocínio inverso, eu vou citar Jesus ao lidar com o caso de Jonas. Jesus é o profeta que Jonas deveria ter sido. Jesus é o profeta que Jonas deveria ter sido. Jonas sai da cidade, se assenta, olhando ela de longe, esperando que ela fosse destruída. E ele chora ao perceber que a cidade não seria destruída. Ele se frustra ao perceber que a cidade não seria destruída. Cerca de 600, 700 anos depois vem Jesus, que um dia sai de Jerusalém, se assenta fora dos muros da cidade, chora sobre ela, mas Jesus chora ao saber que a cidade seria destruída. Jonas chora porque o seu trabalho deu certo. Jesus chora porque a sua pregação não alcançou o resultado que ele esperava. Jerusalém não se arrependeu. Jesus é o profeta compassivo, que insistiu, mas teve os seus apelos recusados. Então Deus fala para Jonas, eles não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Deus está usando uma linguagem para dizer para Jonas, essa gente não sabe o que faz, Jonas, por isso eu mandei você lá. Esse é o caráter da compaixão. Deus se compadece das pessoas nas suas maluquices e nos seus desajustes, e Ele espera que sua igreja haja da mesma forma. Foi por isso que Jesus bradou enquanto golpeavam o seu corpo: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem diferenciar as coisas.
O pecado gera nos seres humanos um estado de completa ignorância. As pessoas ficam fora de si. E Deus reconhece em sua misericórdia a nossa falta de discernimento. Os ninivitas, de alguma maneira, são um símbolo do mundo. Os ninivitas não estão isentos da culpa, mas eles são carentes de perdão. Não é justo que Deus os perdoe, eles não merecem. E é exatamente nesse ponto que a gente revela a nossa ignorância em relação à graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus, ninguém. Mas pastor, eu venho na igreja toda semana, isso não te faz merecedor da graça de Deus. Mas pastor, parte do meu dinheiro eu dou na oferta, isso não te faz merecedor da graça de Deus. Você não pode comprar o perdão de Deus, você não pode comprar o favor de Deus, não é assim que funciona. No cristianismo não é assim que funciona. Jonas achava que era melhor que eles. E tem muita gente na igreja que se acha melhor que os outros. O perdão não é um prêmio, o perdão é um presente. Isso é a coisa mais elementar do cristianismo, é a coisa mais atordoante. O arrependimento vem de Deus tanto quanto o perdão, diz a senhora White. Por isso Deus apela à nossa razão, para que a gente aceite o seu presente. Arrependam-se dos seus pecados. Tem duas parábolas que nos ajudam a entender isso. E com isso a gente vai encerrar as nossas considerações de hoje. A primeira é aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Ela está registrada em Mateus capítulo 20, nos primeiros 16 versos. Eu não vou ler ela com vocês por causa do tempo, mas eu quero revisar ela com vocês. O dono de uma vinha, ele precisava de gente para trabalhar na sua vinha. Então, 6 horas da manhã, ele foi lá na praça da cidade, onde as pessoas ficavam lá esperando ofertas de emprego. E ele chega às 6 horas da manhã e conversa com aquelas pessoas: eu tenho uma vinha, eu preciso de gente para trabalhar nela, eu pago tanto a diária. E o pessoal falou: a gente aceita. E esse pessoal, às 6 horas da manhã, vai para a vinha trabalhar. E eles começam, o sol ainda não é tão quente, e eles começam a trabalhar na vinha. Eles param para almoçar. Só que enquanto eles param para almoçar, o dono da vinha volta à praça. E existem outras pessoas que chegaram na praça depois do meio da manhã para frente. E ele chega para aquele pessoal no meio-dia e fala: eu sou dono de uma vinha, e eu quero que você, eu estou precisando de gente para trabalhar na vinha, tem muito trabalho lá para fazer. Eu queria saber se vocês querem trabalhar na minha vinha. Eu pago tanto a diária. E o pessoal falou: a gente aceita. E esse pessoal vai lá e começa a trabalhar. Mas eles começam a trabalhar 1 da tarde. Só que quando dá 5 horas da tarde, 1 hora antes do expediente encerrar, ele volta na praça. E ele chega lá e diz: eu sou dono de uma vinha, e eu preciso de gente para trabalhar na minha vinha. Vocês aceitariam trabalhar para mim? As pessoas olham para ele assim, admiradas. Ele diz: eu pago tanto. E eles aceitam. Só que quando eles vão trabalhar, eles só trabalham 1 hora. Quando dá 6 horas da tarde, o dono da vinha vai dar o pagamento que ele tinha combinado. E ali está a fila dos trabalhadores. Quem começou às 6 da manhã, quem começou ao meio-dia, quem começou ali, quase para acabar o expediente. E quando ele começa a dar o pagamento, as pessoas acabam percebendo que ele deu o quê? Ele deu o mesmo pagamento. Quem trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde, recebeu a mesma coisa do que os queridinhos que começaram 5 horas da tarde, só trabalharam 1 hora. Então o pessoal que começou de manhã cedo olhou e falou assim: não, pera, isso aí não é justo. Isso aí não é justo. A gente se lascou aqui o dia inteiro. A gente trabalhou aqui o dia inteiro, e você vai dar o mesmo pagamento para nós que você está dando para esses queridinhos que já acabaram de chegar, que não chegaram nem a fazer calo na mão. E o dono da vinha diz: ei, peraí, eu não combinei com você um preço? Você não aceitou? Você agora vai me questionar porque eu estou sendo generoso com o pessoal das 5 horas da tarde? A mente de uma pessoa legalista que acha que pode comprar a salvação, ela é incapaz de compreender a generosidade do dono da vinha. Semelhante ao grupo da parábola, muitos de nós nos incomodamos com a bondade de Deus. O raciocínio segue uma lógica legalista, como se a vida de obediência fosse uma espécie de castigo, como se trabalhar para Deus fosse uma espécie de penitência, de pagamento. Um legalista não consegue enxergar o privilégio da obediência. Ele a vê como algo que o recomenda. Não é justo, eu me lasquei a vida inteira fazendo tudo o que é certo, enquanto eles curtiam a vida, e no final eles recebem a mesma recompensa. O que nos leva à última parábola.
Essa você conhece como a parábola do filho pródigo. O homem tinha muito dinheiro e tinha 2 filhos. O filho mais novo olha para o pai e diz: olha, cansei dessa vida aqui. Eu queria que você me desse a minha parte da herança, eu vou seguir meu rumo. O pai atende o pedido do filho, dá a herança dele, e o menino vai embora. A Bíblia diz que ele foi para um país distante, e ele viveu dissolutamente, torrando dinheiro com bebedices e prostitutas. Só que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e a miséria atingiu aquele país, e ele foi arrumar emprego para tratar de porcos. E houve um momento em que ele não tinha nada para comer, e ele se viu desejando comer a comida dos porcos, tamanha sua fome. E neste momento, a parábola que Jesus conta, o menino cai em si, essa é a expressão, ele cai em si, ele volta a raciocinar, ele volta a pensar direito, e ele pensa o seguinte: eu estou aqui, comendo com os porcos, e os trabalhadores do meu pai têm o que comer, tem 3 refeições no dia. Pois bem, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer a ele que eu estou arrependido, e eu vou pedir que ele me aceite como um dos seus trabalhadores. Eu não preciso mais ser admitido como filho, eu não preciso que ele coloque o meu nome no testamento, não, se ele me aceitar como um trabalhador já vai estar bom. Então ele volta, caindo em si, ele volta para a casa do pai, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que o pai está na sacada de casa, e ele vê o filho à distância. É um sinal na parábola de que o pai tinha esperança que o filho voltasse, e o filho voltou. Então o pai vai ao encontro do filho, abraça aquele filho. O pai quer se certificar de que ele é o primeiro na vila a abraçar e a encontrar aquele jovem, que segundo a parábola era como se ele estivesse morto e reviveu, como se ele estivesse perdido e ele foi achado. Então o pai o que faz? O pai coloca o anel da família no seu dedo, o pai coloca uma roupa sobre os seus ombros, e o pai diz: vamos dar uma festa. E o pai dá uma festa. Só que você tem um filho mais velho. O filho mais velho estava trabalhando no campo. Quando ele chega na vila, ele ouve o barulho da música. Havia uma festa, e ele, antes de entrar em casa, chama alguém e diz: que barulho é esse? É que o teu pai está muito feliz. Teu pai está muito feliz porque o teu irmão voltou. O quê? Chama o meu pai aqui. Ele se recusa a entrar na casa. O pai vai ao encontro dele no porte, ali na sacada, na entrada da casa. Ele diz: filho, pai, que negócio é esse? Esse sem vergonha tomou a herança, saiu daqui, gastou com a mulherada, gastou tudo lá, trouxe vergonha à família, e o Senhor agora o recebe de volta e dá uma festa para ele. Pai, eu estou esse tempo todo contigo, o Senhor nunca deu uma festa para mim. Filho, tudo que é meu é teu. Jonas, nos 2 primeiros capítulos do seu livro, ele vive como o filho mais novo da parábola, rebelde, desobediente. Ele cai em si na barriga do peixe, como o mais novo cai em si comendo com os porcos. Mas a segunda metade do livro de Jonas, Jonas se comporta como o filho mais velho, o filho que se irrita com a bondade do pai. O Evangelho e as histórias da Bíblia tentam nos levar a raciocinar direito. Não se incomode com a bondade de Deus, a bondade que Ele manifesta para pessoas que você acha que não merecem. Não se irrite com a generosidade do Pai. Que te importa, eu não combinei com você. Pô, pastor, mas não é justo. Passei a minha vida aqui me lascando, galera lá curtindo lá fora e eu fazendo as coisas tudo direitinho na igreja. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A graça de Deus, Mel, me ajuda aqui. A graça de Deus, a graça de Deus, ela vai fazer sentido de uma vez por todas, a mim e a você, quando a gente não tiver mais nada. Enquanto nós nos acharmos dignos dela, essa graça não vai poder ser tão apreciada como ela deveria. Enquanto nós não reconhecemos que nós precisamos da graça de Deus, tanto quanto qualquer um bandido e marginal,
de que a nossa dívida com Deus, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos ciúmes, por causa da nossa inveja, estes pecados socialmente aceitáveis, eles são ofensivos a Deus. Nós achamos que um assassino, um adúltero, um pedófilo, essa gente não tem perdão, essa gente está longe da graça de Deus. Eu venho à igreja, eu faço as coisas direito, essa gente não merece. Esse não é o raciocínio de Deus. E Ele espera que sua igreja raciocine como Ele. Um Deus bondoso, generoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ah, Jonas, seu cabeça de vento. Ah, Manolo, seu cabeça de vento. Você é carente da graça de Deus tanto quanto qualquer outra pessoa. Meu trabalho não me recomenda, minha posição não me recomenda, para efeito de salvação que a gente faz aqui não vale de nada, porque nós precisamos única e exclusivamente da misericórdia de Deus. E quem entende isso vai saber, vai entender que é um privilégio servir a Deus por toda uma vida. Nós vamos ter compaixão por aqueles que vão começar às 5 horas da tarde, sabe por quê? Porque eles perderam a chance de dedicar a vida deles, eles perderam a chance de dedicar os talentos deles, eles perderam a chance de viver a experiência de servir na causa de Deus. As pessoas que curtem a vida são dignas de pena, e não nós que estamos nos lascando na igreja. Não é assim, esse raciocínio está invertido. Mas essa graça que Deus quer nos conferir, ela pode ser de graça para você, mas olha o que a Mel vai cantar. Essa graça custou muito caro para Deus, porque de certa forma o perdão não pode ser oferecido sem uma contrapartida. O pecado, juridicamente o pecado não pode ser perdoado. O pecado tem que ser pago. E o pecado foi pago na cruz. Na cruz do Calvário, Deus satisfaz os reclames de sua justiça e Deus demonstra o seu amor. Nas palavras do salmista, a justiça e a paz se beijaram. Deus é plenamente justo e Deus é plenamente misericordioso quando Ele entrega o seu Filho para perdoar a gente que não merece. Cristo. Ah, Jonas. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós não sabemos como é que foi quando ele voltou para casa. Nós não sabemos. Ainda que a gente não sabe o fim da história dele, você pode definir qual é o final da sua história, de como é que você vai olhar para as pessoas. A Mel vai cantar e eu vou fazer uma sugestão a você. Você gostaria de dizer a Deus nessa manhã: Senhor, me ajuda a entender o teu amor e a tua graça. Se esse é o teu desejo, enquanto ela canta, você pode colocar-se em pé no seu lugar e eu vou fazer uma oração final. Fados se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu
se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, certeza que Cristo em breve virá, graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Tua face e pedimos a Tua ajuda para reconhecer quem de fato nós somos, carentes de Tua graça. Nenhum de nós é isento de culpa, nenhum de nós. Por isso nós precisamos que a Tua misericórdia seja exercida sobre nós, nos dando também uma clara visão dos nossos semelhantes, Pai. Podem pensar diferente de nós, podem crer diferente de nós, podem viver diferente de nós, mas deve haver em nós a compaixão, a mesma compaixão que Deus manifestou pelos habitantes daquela cidade e que aquele profeta foi tão tardio em entender. Então nos despeça com a Tua paz deste recinto aqui hoje, mais certos de quem nós somos e do que nós precisamos ser. Ouve nossa oração e nos perdoa para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.